Mais um SG Cast, gente, que maravilha, eu estou feliz demais. Sabe, nós não estamos entrando com o pé direito ou esquerdo, com os dois pés, o pé na porta, porque estou em um lugar lindo, um lugar maravilhoso, e mais do que isso, você sabia que uma das honras, das maiores honras que alguém pode ter na vida é a presença, a sua presença? É isso mesmo. Eu estou com a presença ilustre de um querido parceiro, cara. Eu vou deixar ele se apresentar, mas eu vou apresentar do meu jeito. Vocês aí de casa, vocês aqui do estúdio, senhoras e senhores, Felipe Assis, no SG Cast. Que meu prazer, amigo. Que prazer participar, viu? Que maravilha estar com você. A gente está aqui nos nossos bastidores conversando. Felipe, eu estou em casa e eu quero que você se sinta em casa. Obrigado. Comigo. E tudo que é de verdade, meu irmão, dá pra sentir lá em casa, né? Então eu agradeço essa galera, você que tá no sofá, com pijamão aí, na cama, no carro, aonde for, aí ó, como é o nome daquilo lá? Consertando o satélite da Tesla, cara. Onde for. Starlink, isso, obrigado, Felipe. Mas é tudo do homem, né? Uhum. É tudo dele. Obrigado pela audiência de vocês e vamos ouvir. Eu quero conhecer a história e vou deixar que ele se fale. Eu sei que ele tem uma história aí com audiovisual, mas é muito mais do que isso. Tem a formação, tem uma história linda de família, um cara família. Sim. Tive a honra de ter umas notícias privilegiadas que, caso ele decida, ele fale aí, né? Um homem casado. E Felipe, eu queria que você começasse mesmo dizendo quem é o Felipe, sua profissão. Aquela pergunta que eu não consigo aquela responder. ainda não é agora. Felipe, tá com você. Eu vou usar um pouco do seu conselho, que é começar falando que eu sou pai, sou filho. Uau, que lindo. Né? Graças a Deus, vou ter um neném aí em outubro, né? Então, estamos muito felizes. Eu e o Giovanni estamos muito felizes. Assim, primeiro te agradecer pelo convite. É um prazer. Aquela conversa que eu tive aqui com você foi marcante. Eu tenho certeza que eu não vou esquecer nunca. Foi realmente forte, né? Só eu acho que tem quem tava no dia sabe. Então, foi de tudo. E você fez essa pergunta que para mim foi muito importante, que eu fiquei refletindo nela por dias, que foi quem eu sou, né? E é uma pergunta que eu acho que ainda não sei responder 100%, tá? Tô ainda encontrando a resposta, né? Uau. Tem muita coisa para acontecer, mas tô muito feliz de estar aqui. A minha história, para quem não sabe, né? Eu desde cedo gostava sempre gostei de empreender. Então, assim, fui seguir esse caminho meio que, vamos falar do nada, né? Eu formei em engenharia, mas acabei não gostando da área. Não é que eu não gostei, na verdade, talvez as oportunidades que eu tive, o jeito como foi se formando as coisas não me levou para esse caminho, né? Sim. Da engenharia. E depois eu tive a oportunidade de investir no audiovisual, fui para o marketing, na verdade, depois eu fui para o audiovisual, e é onde eu empreendo, né? Tanto eu tenho estúdio de fotografia, eu tenho estúdio de podcast, então, não só aqui no estado, né? Nós estamos expandindo para outros estados, então, assim, é uma área que eu amo, que eu não sinto que eu tô trabalhando. Percebe-se tamanha excelência, tamanha qualidade, tudo no último top dos tops. Cara, você sem falar, esse lugar fala por si. Toda a estrutura que vocês construíram, seu ecossistema, denota excelência, denota para onde você está indo. Obrigado. Na verdade, para mim, eu já estou. Já cheguei. Não, foram muitas tentativas e erros, né? Assim, a gente começou na cara e na coragem mesmo. Não foi, vamos estudar, vamos ver como é que vai ser. A gente foi fazendo e aprendendo e foi tudo ao mesmo tempo. A gente foi, como eu gosto de falar, né, montando o carro andando. Então, foi um desafio muito grande. Mas, graças a Deus, as coisas têm dado certo. A empresa é recente, mas a gente já está com um resultado muito bom. Não gosto de ficar me comparando, né, aos outros, mas graças a Deus a gente tem hoje um resultado muito bacana. Então, é basicamente isso. A gente, às vezes, escolhe uma área pra gente e acaba tendo uma reviravolta completamente diferente, né? Eu quero deixar um desafio
É assim, eu já tô com uma pegadinha pra você. Começou já. Não, vou deixar isso pra outra parte, o outro bloco, que é mais do Dr. SG, o cara de branco que vem aí, ele que gosta de... Ah, tá. Não, perfeito. Mas eu vou ser mais tranquilo. Gosto de colocar isso. Cara, mas você sabe, de alguma forma, o que te levou a trabalhar nesta área? Você já tem essa resposta? Eu vou te falar que eu sempre quis empreender, igual eu te falei. Sempre tive a mente de empreendedor, de solucionar problema. Eu tive uma grande ajuda do meu sócio, Bernardo. Um salve para ele. Valeu, Bernardo. Que ele trouxe a ideia, eu abracei a ideia e executei. Então, assim, a gente executamos, né? Então, assim, essa área meio que pegou a gente desprevenido. Não era uma coisa que a gente estava pensando em fazer. Eu vou ser total sincero aqui, é uma Sim. coisa que a gente não estava pensando. Sério? No início, a ideia aqui nossa sempre foi, a gente tem para quem não conhece, né? A gente está dentro de um escritório de marketing. Sim. E a gente sempre teve a ideia de criar os estúdios para a criação de conteúdo dos nossos próprios clientes. E acabou tendo uma reviravolta nisso, a gente foi abrindo, expandindo, porque as pessoas de fora queriam fazer, gravar e tal. E a gente... Aí surgiu a empresa, né? Uhum. Como uma forma de alugar para pessoas externas e tal. Mas no início não foi uma área que a gente mirou de empreender. Não foi um plano. Não foi um plano. Legal. E a questão do estúdio de foto, que eu também tenho, aí já veio da minha esposa, Giovana, que ela é fotógrafa, e ela sempre teve essa ideia também. Legal. Eu sou um bom executador. Eu tenho algumas boas ideias, mas eu sou mais na execução mesmo. Giovana, o Smart 3 te aguarda. Tô precisando de fotógrafo urgente. Ela é... Minha esposa, eu... Ó, o book... É book agora? Como é que é? A linguagem moderna é book ainda? Tem. Ainda faz book? Acho que não. Acho que já tá mais pra ensaio mesmo. Como é que... ensaio. Ensaio. O negócio é mais chique, né, vida? A mulher tá ali nos bastidores, ó. Um corporativo. Você quer, amor? Claro. Não, amor, fica à vontade de falar. Eu gosto de Lombardi falando aí. Viu? Produção, viu, Leão? Viu, qualquer produção? Coisa, briga com a gente. Cara, fala um pouco ou muito aí, que pra mim é muito importante, a sua história de vida, sua origem, né? Porque você tem seus pais e... Eu quero ouvir um pouco desse cara que talvez muita gente não conhece, do menino, do Felipe menino... Entrando na puberdade, adolescência. Fala desses valores pra mim. Como era o Felipe criança? Sempre sonhador. Sempre gostava de fazer as coisas acontecer também. Nossa senhora. Queria uma coisa, não deixava meu pai e minha mãe em paz. Uau. Eu acho que daí que surgiu muito um pouco do empreendedorismo, porque meu pai não tinha condição quando a gente era mais novo. Assim, nunca faltou nada, mas não sobrava também. E aí a gente sempre, quando eu queria alguma coisa, ele falava, ó, junta o que você ganha, vai juntando, vai dar um jeito de ganhar. Então, assim, sempre tive essa cultura, né, que foi desde pequeno. E eu lembro, tem uma história muito boa como que eu aprendi a guardar dinheiro, que foi quando eu queria um mini bug. Falei, meu pai, eu quero um mini bug. Eu devia ter, sei lá, uns 4 anos por aí. Aí ele falou, não, vou fazer uma poupança pra você, tudo que você ganhar, você coloca lá. Aí eu lembro que quando eu consegui ter o dinheiro do mini bug, eu já não cabia mais nele. Mas criou o hábito eu criei o hábito ali, né, de poupar. Sim. Então, Felipe criança sempre foi assim. Tive uma infância muito boa, meus pais são maravilhosos. Levo muito disso, quero levar muito disso pros meus filhos, né? Que eu não quero ter só um, não, quero ter mais, né? Encher casa cheia, né? Que bom. E, assim, levo muito disso, porque eu tive pais maravilhosos. Eu sei da sorte que eu tenho, que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas graças a Deus sempre tive tudo, educação. Meus pais sempre me ensinaram tudo. No melhor que eles podiam. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Aí até mais, né, do que eles podiam. Você vê que o sacrifício que foi, né, do meu pai, da minha mãe, foi um sacrifício enorme pra não deixar faltar nada, pra ceder tudo pra gente. Então, assim, eu não posso reclamar de nada da minha vida. Tudo que... Eu devo muito pra eles, devo muito a eles. E é um dos motivos, né, que eu trabalho tanto também. Que eu quero retribuir isso um dia. Sim. É o meu maior sonho, sempre foi. Poder retribuir pros meus pais o que eles fizeram por mim. Sim. Isso aí é uma coisa que eu levo pra vida e eu rezo pra Deus várias vezes pra que dê oportunidade pra que eu consiga fazer isso em vida. E vai dar. Ó, você tá com tudo
na linha certa, porque você põe Deus o tempo inteiro, né? E sem Deus a gente não é nada, né? Exato. Quem tá assistindo aí, eu te vejo como um cara que inspira, né? Eu, assim... Gente, Felipe é isso aqui. E, né... Não sei como tá o coração dele agora, se tá meio apreensivo, nervoso. Mas o Felipe é de verdade. Minha primeira visita no estabelecimento é um lugar gigantesco, com uma estrutura linda, tudo de excelência, como eu disse. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre os serviços que são prestados nesse ecossistema. Mas eu lembro que aquele exaustor, não, como é o nome? Da rua, da energia. Gente, o gerador? O gerador não. Transformador explodiu o SG. Dia. Baiano não nasce, estreia, né? Tinha que explodir, tem uns fogos de artifícios com a minha chegada no ecossistema. E a gente ficou batendo um papo, acho que quase umas 3 horas. A tarde toda. Foi. A tarde toda batendo papo. Cara, e foi gostoso. Eu vou voltar um pouco lá atrás, porque eu deixei passar batido. Sim. Eu sempre boto Deus também, o Espírito Santo não me deixa esquecer. Cara, ali... foi providencial e não foi só para você, para mim foi muito especial, porque eu vi você conversando genuinamente, perguntando, daqui a pouco no próximo bloco você vai ver sobre o que está cheio e o que está vazio, e você denotou para mim, naquele dia, para nós, para minha esposa e eu, que você realmente é uma pessoa que quer aprender. Né? Apesar de bem-sucedido, eu falei com você que você tem a mente bilionária, e tem mesmo, só que você era também íntegro e de verdade ali, eu me senti acolhido. E eu senti um desejo, eu falei, poxa, a gente vai começar uma parceria, né? A Smart 3 e tal. Em princípio, eu vou colocar aqui algo, eu tô te entrevistando, mas eu vou colocar algo que é um princípio meu. Este lugar, como todos os lugares que eu piso, eu tô com um parceiro aí nos bastidores, o Keriston, um amigo, um irmão. Cara, todos os lugares que eu piso, a minha cultura hoje eu preciso honrar esse lugar. Por isso que eu quis entrar falando assim, primeiro eu quero honrar vocês. Por quê? Porque você já trabalhou, você já ralou. E a mentalidade escassa e de colônia escrava, né? Infelizmente no Brasil tem muito disso. Eu sou brasileiro, mas tenho nacionalidade portuguesa também. A gente quer sempre usufruir, sempre quer ser beneficiado. Eu pensei diferente. Eu queria dizer, eu queria ouvir de você como é um cara chegar, falar, cara, eu quero trazer gente para cá, para nosso ecossistema. Eu me sinto em casa aqui, você me permite chegar na sua casa e eu já pisar honrando, contratando os serviços. Eu quero que você me fale como empreendedor, como é ter um SG junto ao empreendimento de vocês e eu já chegar honrando, pagando pelos serviços. Eu fiquei assim, até assustado. Eu lembro na primeira reunião que a gente fez, que eu falei, gente, isso tá certo. Porque assim, né, é raro de se ver. Obrigado, pessoas que Deus. querem honrar, que querem somar, né? Geralmente a pessoa quer o quê? Me entrega isso, eu te pago isso. Ou então, uma parceria que geralmente quase sempre é unilateral. Sim. Né? E assim, uma coisa que surpreendeu foi exatamente isso, que a nossa parceria é uma coisa que é para favorecer os dois lados. Sim. Né? E isso tá em escassez no mundo, né? Sim. As pessoas querem só pegar, não querem ceder, né? Então, assim, isso é muito massa, eu achei muito foda. Como foi o sentimento? Eu acho que eu não sei te expressar 100%, mas eu senti, tipo, uma felicidade mesmo. Respeito, felicidade, mas eu realmente fiquei feliz, porque eu falei, nossa, que massa o SG querer vir, querer somar. Vou pegar na sua mão e vou falar algo. Eu quero ser motivo de alegria na sua vida. Amém. Eu quero sem paixonite, com o pé no chão, a gente vai construir um caminho. Não é fácil empreender. Não é fácil. É algo que dá trabalho. Sim. Eu vou captar clientes, vou buscar pessoas relevantes para trazer para esse nosso ecossistema. Só que eu quero que o Felipe, toda vez que lembrar de mim, fala assim, poxa, esse cara me agrega como ser humano e é um cara que traz resultado para nossa empresa, para o meu empreendimento. Ok? Ok. Eu concordo com isso na Terra. Você também? Concordo demais. Sim. E eu já estou beneficiado porque você já preparou.
Você já fez o seu papel. Com certeza. Agora a gente precisa trazer Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Se tiver gente de fora, se tiver gente consertando, eu amo o espaço, cara. Às vezes eu confundo Starlink com Tesla, mas... cara, seja onde for, em Marte, vocês precisam conhecer este espaço que também estamos, né? Smart 3 faz parte desse ecossistema. Felipe, aquele corte poderoso olhando para a câmera da lente da verdade. O que o cliente encontra nos nossos espaços? Enquanto o Felipe está falando, vocês vão ver que espaços lindos preparados aqui para te receber. O que nós temos aqui como espaço? Vai descrevendo cada espaço aí. Está na tela aí agora. Vamos lá. Tá vendo. Primeira coisa, a gente chegou para democratizar tudo. Então, os estúdios aqui têm, primeiro, o melhor custo-benefício disparado de Belo Horizonte, em questão de equipamento, de estrutura, de tudo que a gente oferece, né? Aqui no espaço, a gente está na sede do marketing para cantores, então a gente tem já estacionamento gigante, você viu. Cara, começa falando da localização. Localização. Estamos no Bandeirantes, na Pampulha. Lindo demais. Ao lado, bem próximo, né, da Orla da Lagoa, bem próximo do Parque Guanabara. Sim. Então, assim, vir para cá, tem muitos clientes que relatam até ser terapêutico, porque se afasta um pouco daquela correria da cidade, é um lugar muito tranquilo, é uma casa, você tem contato com a natureza, né? A gente tá aqui, tem miquinho ali na árvore, tem passarinho passando, é uma coisa assim, bem mais tranquila. Você não escuta aquele barulho de buzina, de trânsito. Zero barulho. Então, assim, primeira coisa é isso, aí você vai chegar, vai se deparar com estacionamento, que é uma coisa muito importante, apesar da região ser tranquila, né? Vocês estão vendo as imagens do estacionamento aí, né? Isso. É amplo, viu? Então, além do estacionamento, né, a gente conta com 2 estúdios de gravação. A gente fez um estúdio bem a cara de podcast, que é esse que a gente tá aqui agora. Sim. Né, com cortina, mesa, poltronas. Equipamento de ponta. Microfone Shure, câmera Sony, tudo realmente de ponta. O outro lado a gente tem um estúdio que a gente chama de design, que é um estúdio mais... uma pegada um pouco mais sofisticada, né? Mais claro, um ambiente mais claro. Então, você consegue fazer um podcast com poltronas, ou então gravar cursos, enfim, fazer tudo que você queira em criação de conteúdo, né? E, além disso, a gente tem sala de reunião, cozinha, banheiro, temos camarim, temos uma sala de edição também, onde fica a nossa equipe toda aqui para editar o seu material e você ter contato com as pessoas, né? Então, assim, essa interação que a gente tem aqui com o time é muito forte. Vocês vão ver que tem muita cultura aqui, né? Rola eventos também aqui? Rola Espaço bastante não falta, piscina, cara. Ontem teve... Scott Bar. Não sei quando que você tá assistindo o vídeo, mas ontem aqui teve uma gravação sábado, teve uma gravação de DVD. Uau. Então a gente sempre faz aqui bastante coisa. Importante, uma parte muito importante, uma das muito importantes. Fala alguns artistas que têm algum trabalho no marketing daqui. Marketing aqui a gente faz Cleiton Romário, faz César Menotti Fabiano, Uau. Eduardo Costa, Vitinho, Grupo Revelação, tem mais alguns. Galera, aí. Enquanto isso, o Felipe vai falando aí, mostra as fotos dessa sala linda. Gente, olha o tanto de imagem de artistas renomados aí. É muito massa, é muito massa. Teve muito trabalho duro aí do pessoal do marketing, né? Estão sempre inovando e é sensacional, recomendo demais. Você aí que é cantor e quer dar alavancar na sua carreira, porque hoje em dia a gente sabe da importância do marketing, né? Sim. Então, entre em contato aí com o pessoal, a gente deixa talvez o @ né? Muito legal. Já fala, mas é isso aí. Sim, e outra coisa que eu acho que vem agregar a nossa equipe M3 Método Tri de psicólogos, psicanalistas, terapeutas, consultores, que o Smart 3 vai entrar nisso, né? O SG junto com a equipe Smart 3. Felipe, o SG de fazer, Smart 3 gostaria de fazer o meu programa, eu gostaria de gravar o meu conteúdo, o meu curso. Cara, a gente também entrega nessa parceria consultoria. Sim. Né? Então, vai agregar, né? Toda estrutura. Se você já está preparado, já está pronto, está tudo pronto para você. Se você não está pronto, está tudo pronto para você. Exato. A gente, assim, eu tenho alguns casos, né, de pessoas que vêm aí para cá e querem gravar curso e às vezes está com uma ideia de curso muito grande, algumas coisas que a gente consegue enxugar, dar uma assessoria, falar, Sim. olha... Igual, a geração hoje tá muito acelerada, né? A galera não tá querendo mais ver curso de aula com mais de 10 minutos. Então, Sim. assim, a gente dá todo esse trabalho, essa ajuda também pra... nós não vamos mexer no seu conteúdo, lógico que não. Mas a gente te dá os direcionamentos para você conseguir
alcançar o máximo de resultado possível, né? E é possível. Claro. Para todo mundo. Claro. Tranquilo. Temos vários cursos de sucesso, podcast de sucesso aqui. Tem gente que é insegura e tem medo, cara. Felipe, né, hoje, né, que tá sempre nos bastidores. Dói. Dói não. O podcast é a melhor forma de você produzir conteúdo. Se fosse pra eu ficar olhando pra câmera, nossa, não ia dar conta, não. O negócio com o podcast Mas tá tranquilo? Tô tranquilo. Aqui é Muito uma conversa, bom. né? Bate-papo. É lógico que por ser, assim, né, uma participação que pra mim é muito rara de fazer... Olha então aí, conseguiu inusitado. Conseguiu. Eu sempre fui mais introvertido, então assim, pra mim é um pouquinho complicado, mas o podcast, ele te deixa mais à vontade, né? Porque fica uma conversa. Não é aquela criação de conteúdo, é um bate-papo mesmo com câmera. Okay. Então, pra quem realmente tem um pouco de receio de criar conteúdo, o podcast é a melhor forma de começar. Sim. Mas ok. É isso. Quero te perguntar assim, cara. Daqui a pouco eu vou dar um toque aí pros meus apoiadores, meus patrocinadores, né? Temos coisas bonitas aqui para mostrar. Mas sobre empreendedorismo, você como empreendedor, alguns conselhos básicos, baseado na sua vivência, porque eu ouvi uma mensagem esses dias, acho que foi a Camila, falando sobre Jesus. Ela fala a diferença de Jesus, é que Jesus ele tinha autoridade porque ele passava. Não só Jesus, como alguns ícones da Bíblia, como José, como Moisés, e seja até pessoas contemporâneas nossas. Quando você passa por um roteiro, eu costumo brincar, né? Que o GPS, ele mostra, com exceção do Waze, né? Ele mostra o caminho, mas não mostra os buracos. E a autoridade está exatamente em você dizer, eu cheguei lá, cheguei de tal forma, e foi assim. Tem buraco, tem problema, tem intempéries, mas eu cheguei. Seja em qual nível for, o resultado é sair do 0 para o 1. Tá entendendo? E eu tenho um mentorado lá no Ceará, meu amigo, ele vai chegar com um dos maiores produtores do Brasil. Beijo, Thiago Sete. Qualquer dia a gente vai abrir um link aqui no SGCast para entrevistar o Thiago Sete, que é um cara dos gigantes, produtor da Mari Fernandes. Show demais. E ele é meu amigo pessoal, e a gente vai fazer muito evento aqui em Belo Horizonte. Hoje nós estamos aqui em BH. Conselhos, cara. O cara tá hoje assim, querendo empreender. Vamos colocar de uma forma genérica. Qual o primeiro toque? E eu gostaria que você olhasse para essa pessoa, né? Porque, o Felipe tá dizendo, senti um pouco inseguro, mas tá aqui fazendo. Mas no empreendimento, é a mesma coisa. Por causa de você, mesmo com insegurança ou não... É a mesma coisa. É basicamente isso. Mas a verdade é que eu estou em uma estrutura que você rompeu, você venceu. Então, o passo a passo aí, primeiro passo. Nossa, tem muita coisa. Mas assim, eu acho que o principal, que eu gosto muito de falar, eu falei hoje, o Linha tá na produção, tá de testemunha. Dá o passo, que Deus dá o chão. Primeira coisa. Assim, a gente fica muito inseguro de empreender. Eu sempre fui uma pessoa que, geralmente eu sempre fui o freio. Eu era mais tranquilo, um pouco mais com medo mesmo, sabe? A gente tinha bastante medo de empreender. Então, uma dica que eu dou, se você tem medo, assim como eu, arranja um sócio que é pra frente. Ou uma esposa que é pra frente, né? Porque, assim, as pessoas têm que se completar. Então, caso você empreenda sozinho, tome coragem, não sei da onde, acredite, né? E tenta dar esse passo que você pode ter certeza que a pior das hipóteses vai sair aprendendo. Então, assim, tem bastante dica. Uma coisa que eu passei recente também eu sempre fui muito preso no operacional. Mas o bom empreendedor... O famoso CLT? Não só CLT, mas até mesmo dentro da minha empresa. Às vezes, por exemplo, você está dentro da empresa, mas você está muito preso no operacional porque às vezes você não delega também. Sim. Então, algumas dicas são... primeira coisa, eu acho que tem que ter coragem. Segundo, começou a expandir, começou a crescer, ter resultado. Aliás, antes de ter resultado, você contrata. Sim. Geralmente, a maioria das pessoas acham que é o contrário, né? Que eu vou crescer e depois eu vou contratar. É o contrário, você contrata para você crescer. É um pouco não é tão intuitivo, né? Isso é uma outra dica que eu acho que é muito boa. A gente, às vezes, fica esperando as coisas acontecer para tomar uma ação. Toma uma ação que as coisas acontecem.
Então, assim, isso é uma dica. E a terceira, que eu acho que é a mais importante também, que é você aprender a delegar. Eu tive uma dificuldade enorme de aprender a delegar as coisas. Então, assim, no início eu ficava muito preso no operacional e as coisas eu comecei a me tornar o gargalo da empresa. Porque eu não conseguia delegar, pegava muita coisa pra mim e tinha equipe, tinha mão de obra, mas a gente não conseguia dar vazão às coisas. E essa questão da edição de vídeo, porque a gente tem cliente lá no Buritis e no Mangabeiras que tem um problema, tem um problema com isso. Eu sei que na nossa empresa, no nosso ecossistema aqui, nós não temos esse problema, que tem coisas diferenciadas demais, cara. Não só entrega em tempo hábil, como entrega o produto que o cliente gosta, que o cliente quer. Mas você sabe que nesse gargalo aí de demandas, é quase impossível, a maioria das empresas ficam inadimplentes no sentido de entregar ao cliente em tempo hábil. Como você resolveu isso, cara? Foi igual eu te falei da analogia de construir o carro andando. Sim. Foi meio que assim também. No início eu comecei aqui fazendo tudo, pra quem não sabe. Então eu operava, eu era comercial, eu era editor de vídeo, eu fazia tudo. Então era uma rotina assim extremamente pesada. Povo. Nossa, foi assim... Centopeia, né? Eu lembro que, tipo assim, vinha pra cá, gravava bem cedinho, vinha pra cá, gravava o dia todo, chegava em casa, editava até de noite, até de madrugada, repetia, enquanto eu tava operando, eu tava atendendo o cliente, então, assim, foi uma loucura, né? Sim. Então, assim, pra mim, fazer todas essas funções me prendeu no operacional, né? Sim. E aí... O que acontece? Com o passar do tempo, eu falei, não dá pra ficar assim, eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem pra eu contratar. Então, eu contratei primeiro, a gente deu o voto de fé mesmo, de tipo assim, vamos tentar fazer isso acontecer agora, porque tem outras pessoas que dependem disso agora. Então, eu comecei com a Cláudia, do comercial, um salve pra ela. Depois foi vindo os operadores. Cláudia. Demais. Que atendimento. É um diferencial também. Vocês vão ver quando a gente encaminhar, porque a nossa linguagem é uma só, falando comigo, vai falando com a Cláudia, vai ser a mesma coisa. As pessoas que virem através da gente, vai ser encaminhado direto para a Cláudia. Sim, uma linguagem só. Não, é atendimento humanizado. Cláudia não é te bajulando, não, mas que atendimento, meu Deus. Atendimento humanizado, né? Ela é demais. O que eu sempre... Parabéns. Eu lembro que quando a gente começou, uma outra dica para quem está começando, faça uma pesquisa de mercado, veja o que seus concorrentes estão oferecendo que você possa melhorar. Uma coisa que aconteceu foi, eu lembro que a gente estava com a ideia de montar a empresa, a gente já estava com a estrutura pronta, era para os artistas, mas a gente falou, vamos montar para ser uma empresa. Sim. E eu entrei em contato com alguns estúdios aqui de BH e até hoje eu estou sem resposta em alguns. Então, assim... E olha que tem alguns estúdios, e estúdios bonitos e tudo. O maior, que eu não vou citar, o maior, que na época eu não consegui contato. Eu falei, cobra caro. Não tem volume de gente fazendo assim, e ainda tem um desprezo com o consumidor. Aí eu já corri atrás de atendimento humanizado, quis fazer um preço... Um método meio americano, né? De ganhar dinheiro, que é no volume. Sim. Então, eu não queria ganhar só em vou fazer um high ticket aqui com podcast a R$1.000 e tantos e vou ganhar muito dinheiro, mas aí vai vir uma pessoa gravar por dia, né? Aqui tem um dia que a gente grava 18 horas. Uau. Então, assim, a nossa ideia sempre foi... o fluxo, custo-benefício. Exato, custo-benefício. Então, o podcast é um projeto que ele é feito para ser longo. Você não vai fazer um podcast na sua vida e parar. Então, assim, se você faz um custo alto, a pessoa às vezes não dá conta, e ela precisa de tempo para fazer as coisas virarem. Então, assim, a primeira ideia foi essa. Entender o lado do cliente, a dor do cliente. Sim. Né? E voltando na pergunta da edição de vídeo, a gente estava... foi uma dificuldade grande no início. Eu não vou falar, não, foi tudo flow, a gente já começou a entregar tudo rapidão e tal. Não, foi uma dificuldade. Então, assim, teve muito cliente que teve bastante paciência comigo, porque era uma correria, a demanda chegou e eu fui tentando estruturar, né, com o carro andando. Mas acabou que a gente começou a ter folga de equipe. A gente hoje trabalha, a gente tem 5 editores na equipe. Né? Então, assim, a gente tá bem tranquilo e a gente vai sempre expandindo. Eu sempre expando antes a equipe do que expandir. Eu vejo que tá crescendo a demanda, eu já contrato. Eu pretendo trazer demanda para, no mínimo, dobrar essa equipe. Ótimo. Vamos quebrar umas paredes ali e aumentar a sala. Claro. E o top, porque parece que... Porque é técnico.
mas é uma dor do público, do nosso público aqui que vai alugar as salas e vir fazer os seus próprios programas, seus próprios cursos. Cara, a maior demanda, talvez a maior dor de quem produz conteúdo se chama edição. Ah, é. Então, é um corte Sim. propositivo forte. Você que está tendo problemas com edição de vídeo, eu conheço gente gigante que eu amo fora daqui, eu não vou falar quem, porque senão perca a amizade, mas que já tem 6, 7 meses que não entrega o produto. Nossa. Isso não é uma coisa que é atípica. Acontece muito. Mas eu vou te falar, é porque... A gente não tá botando nome de ninguém. Não, volta naquela questão que eu te falei. Qual que é o problema? A pessoa espera as coisas acontecerem pra melhorar. E às vezes essas coisas nunca vão acontecer. E vai cair, sabe, no mesmo erro que você cometia por inocência, não era por maldade. Não delegar. Não acreditar, não empreender, não botar o pé pra Deus botar o piso. Exato. É isso aí. Então, assim, primeiro passo, tá empreendendo, tá vendo que as coisas estão começando a melhorar e tal. Antes de, nossa, eu quero chegar em 100 mil de faturamento para contratar alguém. Cara, contrata alguém que você vai chegar em 100 mil até mais rápido. Então, assim, primeiro, é bem contra-intuitivo, mas funciona. Em todas as vezes que eu fiz, funcionou muito bem. Gente, quero mandar um abraço todo especial aos meus parceiros, porque o SG não anda solo, tá? Eu tenho uma equipe aí, pessoas que me apoiam não só no SGCast, mas também nos meus projetos sociais, onde eu sou presidente do ASA, Ação Social Ande, né, na comunidade aí do Cabana e região. Mandar um abraço pro Serginho da Mirago. Meu primeiro abraço vai pro Serginho, esse guerreiro. Daqui a pouco vem o outro, tá? Serginho, continue fazendo a alegria das crianças, cara. O Natal das crianças, chegando de trem, chegando de helicóptero, de paraquedas. Cara, e eu quero agradecer a você aquele dia que você me permitiu inaugurar o seu escritório. Você nem tinha usado, ó. Não há como pagar, mas eu quero te trazer aqui, tá, no SGCast para entrevistar, para você falar tudo, abrir o verbo, porque você é apaixonante. Você é o cara, um dos maiores empreendedores de Belo Horizonte, mas o seu coração não cabe só em Belo Horizonte. Minas é pequeno do seu coração. Um beijo no coração, Serginho Mirago. Outro amigão, esse é do coração, Balinha. Balinha, Carnes Balinha. Gente, imagine tudo de bom. Churrasco, o que você imaginar para sua casa. Excelência. E mais. Desde 96? Desde 96. E é um cara com coração. Ele me chama lá, né? O Clésto ensinou ele me chamar de Guará, né? Balinha, cara, obrigado, porque tem pessoas que me procuram e falam assim: o Balinha gosta muito de você, mas eu também gosto muito do Balinha, porque é um milionário empreendedor. Ele nem fala que mas tanto de empreendimento, mas chinelo de dedo. Meu Deus. Minimalista. Ele é o cara. Obrigado, Balinha, sua esposa. Obrigado por essa remessa de peixe que chegou lá. Até hoje eu tô comendo peixe, tá? Que vocês mandaram. Obrigado. E a minha mais nova parceria, e é parceria com sociedade agora. Massa. Cara, põe pega e escolhe um aí. Esse aqui tá fashion demais. Eu sou todo mais simples, mais humilde. Você escolheu logo um que... Esse combinou demais. Balada, você tá parecendo o Gustavo Lima. Próxima balada, onde é que a gente vai? As pubs, hein? Na minha época aqui, que eu era cantor, artista, eu fazia lá no Porcão, que era Três Lobos. O que é que tem agora em Belo Horizonte? Cara, não sei. Eu também e aí, amor? Vamos, vida. Chalezinho? Clube Chalezinho? Isso, vamos nessa. Vamos nessa. Galera, ótica, todo tipo de óculos... Lentes com tratamento, lentes próprias para você não danificar a sua visão. Para qualquer tipo de problema, com armações lindas, você vai entrar em contato. A gente vai deixar aí, esse contato na tela, né? Que é da Smart 3. E outra, tem desconto, tá? E tem exame também de vista, cara. Tem exame, óculos de grau. Lá não faz lente de contato, não. Mas todo tipo de óculos você vai encontrar. E o preço...
eu desconheço em Belo Horizonte um preço como na Ótica Dome. Um beijo, meu amigo Pedro, meu parceirão. Cara, eu vou começar a vender aqui, viu? Vou vender a galera do seu podcast para todo mundo aqui para já começar bem. Já vou sair vendendo, tá? Hoje eu não vou dar óculos, Lian não. já vai comprar um aí. Viu, Lian? Outra visão. Isso aí é outra visão. Tô precisando mesmo. Mais um parceiro aí que é Expressão Mulheres. E eu já tô quase transicionando. Gente, sigam, compartilhem, vão lá. É o podcast da minha esposa. Ela tá com um convidado gigante para vir. Vários convidados, todos são gigantes, Que massa. né? Mas ela tem aí um ecossistema poderoso, um network poderoso de mulheres empreendedoras. Então ela vai convidar muita gente. Aquela sala lá com as duas poltronas é a cara dela. Vai ficar lindo. Viu, vida? É tudo que você merece, tá? Então, Expressão Mulheres, Fabiane Gomes como âncora. Cara, eu quero voltar para aqui, te agradecer por esse tempo e ter o nosso outro bloco, tá? Eu queria que você declarasse, porque você, para mim, é um profeta também, porque na sua simplicidade, na sua autoridade, você é um homem que tem resultados. Se tem resultado, tem legado. Então, o que você espera da Smart 3? O que você declara para que a gente concorde aqui na reza, nas nossas orações, diante do nosso Deus, para que a gente venha ser parceiro como irmãos mesmo, falar assim, cara, o SG está crescendo, começou ali com a gente, ele já tem uma estrada de mais de 30 anos como artista, com Arnaldo, com tanta gente importante, Arnaldo Sacomani, mas aqui é uma história nova, eu escolhi restartar minha vida em um ambiente seu. Massa demais. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Eu tenho certeza, na verdade, né, do sucesso dessa parceria. Amém. Eu vejo, assim, o tanto que o projeto seu e da Fabiane tão bem estruturados, que é uma coisa que... Isso eu posso falar que eu já vi bastante coisa que passou por aqui. Então, assim, é diferenciado. Okay. É bem diferenciado. A mente de vocês é diferenciada. Você sabe deixar a pessoa à vontade. Tô muito à vontade aqui. Uau! Então, assim, eu tenho certeza do sucesso desse programa, dessa parceria, de todos os empreendimentos que você for vier fazer, né? De parcerias e tudo. Que eu tenho certeza que vai dar bom. Amém, amém. A gente vai passar por um outro bloco. Quer deixar alguma consideração final aí? Não, eu acho que foi tudo. Eu só queria agradecer mesmo. Eu acho que foi pouco. Não, mas nós vamos... Foi poderoso. Vai ter outro bloco, tem né? Dois, né? Mas assim, eu gostei demais de contar a minha história. Lógico, né? Bem resumido, né? Mas assim, foi um prazer. É porque eu tenho outros planos com você. Eu já tenho... Qual é o nome? Round 2. O que eu queria também era saber um pouquinho dessa história. Sim. Porque a gente bateu papo ali a tarde toda, mas acabou que... Foi muita coisa de mim, eu queria ouvir também. Sabe depois. A minha expectativa sobre isso? Eu tô esperando você me convidar. Ótimo. Fechou. Pra eu te contar a minha história, Fechou, porque então. ela é longa. Fechou, então. Ok? Um próximo episódio aí, a gente senta aí e eu vou te entrevistar, no caso? Isso. Então, fechou.